Olá pessoal, boa noite. Nós vamos discutir agora um pouquinho sobre o recurso que o BR tem de auditoria do estoque, né? Todo produto quando entra no BRP ele tem uma entrada, uma saída, uma transformação, ele ocorre a manutenção desse estoque, né? Um incremento ou decréscimo das quantidades, mas o BR também tem uma funcionalidade que chama-se projeção do estoque fiscal, que ela faz uma conferência desse estoque através das entradas e saídas ou das ordens de produção com efeito fiscal. Para que isso? Para que eu possa ter tranquilidade que o meu estoque fiscal corresponde ao meu estoque físico, ou até mesmo para encontrar discrepâncias. Então, por exemplo, um estoque que foi dado entrada em código errado, ou até mesmo notas fiscais que por algum lapso foram faturadas e não foram transmitidas, ou até mesmo operações de vendas que foram realizadas e, por exemplo, houve uma expedição, houve uma fatura, mas por algum motivo acabou não sendo autorizado um documento fiscal. E aí eu posso ter discrepância entre o meu estoque fiscal e o meu estoque físico. Bom, importante ressaltar, o estoque físico, ou estoque do BRP, ele está baseado na tabela de transações, ou seja, tudo aquilo que alimenta estoque no BRP é através de uma entrada, de um documento fiscal de entrada, ou seja, de um recebimento material, e tudo aquilo que faz uma saída no estoque do BRP é através de uma expedição. Eu posso ter transformações de estoque que ocorrem através de ordem de produção, onde eu tenho uma baixa de um estoque de uma quantidade e é gerado outro, ou seja, eu baixo uma matéria-prima e gero um produto acabado, ou posso ter inventários, que a gente chama de ajustes de estoques, que também ocorre, pode acontecer, ou pode ocorrer, de eu ter um ajuste para baixo ou um ajuste para cima, ou seja, um ajuste onde eu encontrei mais um produto ou menos um produto, e o BRP vai fazer o tratamento desse estoque normal dentro do sistema, considerando, no caso, por exemplo, no caso de eu encontrar um material, uma receita, no caso de eu perder uma baixa desse estoque, uma perda dentro da minha DRE. Também existe uma outra forma de que o estoque pode ser baixado no BR, é o estoque de uso interno, é quando, por exemplo, eu tenho o uso de um material, por exemplo, eu tenho um tijolo no meu estoque, por algum motivo eu controlo, vou construir alguma coisa dentro da minha empresa e eu uso esse tijolo e eu quero acabar acontecendo, fazendo o que a gente chama de uso interno, ou seja, eu vou baixar esse estoque para consumo. Bom, eu criei um produto novo aqui, só para a gente ver o que acontece com ele dessa forma. Esse produto é um produto zero, ele não tem nenhuma transação ainda. Então, se eu for dentro da minha info de produto, se a gente consultar ele aqui dentro, a gente pode observar que ele não vai ter nada. Então, ele é um produto totalmente zero, totalmente clean. E um ponto que a gente deve considerar é que aqui eu estou enxergando o meu estoque baseado nas transações ocorridas dentro do sistema. Transações, por exemplo, transações através de expedições e através de recebimentos de materiais, ou através de estoques de uso interno, ou através de estoques físicos. E também ordens de produção, no caso, baixando matéria-prima para produto acabado. E eu tenho uma tela dentro do sistema que chama-se projeção de estoque fiscal. Então, essa tela de projeção de estoque fiscal é onde eu vou calcular e vou existir, e ele vai me dar todo o número. Então, por exemplo, aqui eu tenho minha tela de cálculo de projeção de estoque fiscal. E eu tenho um segundo ponto bastante importante, que é a rotina que efetua o cálculo em si da projeção de estoque fiscal, que a gente vai ver já já, e tenho também onde eu configuro esses itens, que como que é baseado a projeção do meu estoque fiscal. A minha projeção de estoque fiscal, ela basicamente está pautada, aqui eu só vou abrir a tela para a gente deixar depois para a gente poder verificar, mas a minha projeção de estoque fiscal está baseada no que a gente chama de configuração, e essa configuração de estoque fiscal ela está baseada basicamente dentro do CFOP. Então, quando, por exemplo, eu faço o seguinte, eu quero enxergar, por exemplo, a minha configuração do meu estoque fiscal, e eu quero calcular o meu estoque fiscal, então logo eu posso vir aqui no sistema, digitar aqui no menu fiscal, e aí eu tenho dentro do BR a rotina que calcula a projeção de estoque fiscal, aqui aquela hora eu abri simplesmente a rotina que exclui, né, porque eu posso excluir para poder refazer, e eu tenho também, ainda com o dígito fiscal aqui em cima, a configuração do meu estoque fiscal. Aqui eu deixei uma base configurada só para a gente ter um efeito. Basicamente isso funciona da seguinte forma. Eu tenho por CFOP, ou seja, para cada transação do documento fiscal de entrada e saída, eu posso pedir para que ele acredite o imposto ou não, para efeito de também calcular o meu estoque fiscal ou o meu estoque de recuperação de imposto.
e eu tenho dentro dessas configurações o que acontece aqui. Então, por exemplo, esse FOP é uma operação de compra, uma operação de venda, é uma saída de transferência, é uma entrada por transferência, uma devolução de venda ou até mesmo uma devolução de compra. Baseado nessa classificação é onde ele vai alocar na tela fiscal, que a gente vai ver já já, e quando é não aplicável, ele vai descartar nos cálculos. Pode ser um CFOP que eu quero descartar para não ter efeito nenhum. Então, por exemplo, eu vou fazer uma nota fiscal de remessa simbólica, ou quero fazer uma nota fiscal de retorno simbólico. Então, eu posso trabalhar por CFOPs, falando quais eu quero que calcule estoque fiscal ou não, ou se ele tem simplesmente um efeito nulo. Então, aqui eu deixei uma base configurada, só para a gente ver esse caso. Vou deixar aberto aqui. Aqui, onde eu vou fazer o cálculo por período, ele sempre vai pegar o cálculo anterior, o período anterior, e ele vai calcular o período seguinte, baseado nos itens que eu tenho. Posso também fazer ajustes, então, se eu, ao final do termo de um cálculo de um período, eu achar que por algum motivo eu tenho que ajustar essa quantidade, eu posso ajustar, e no próximo período que eu calcular, ele vai levar em consideração o período anterior, já ajustado o item. Então, vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Uma entrada de um produto e ver o que acontece no meu posição de estoque fiscal, e uma saída desse produto para a gente ver o que acontece. Uma saída gerando uma nota e uma saída não gerando uma nota. Então, o primeiro ponto aqui, eu vou calcular. Então, eu vou falar, por exemplo, que nesse caso da MDA, eu vou falar que o meu período do estoque fiscal, então aqui eu vou pegar, por exemplo, ele vai aparecer para o calendário fiscal, né? Então, por exemplo, eu vou pegar, que vai ser o meu ano de 2000 e... Vou pegar baseado no mês de 2023. Então, vou pegar aqui só para a gente voltar. Então, vou pegar, no caso de 2023, então, beleza, 2023. Eu vou pegar o meu período de agosto, então vou falar aqui em agosto, por algum motivo eu tinha para o meu produto que eu acabei de criar, né? Eu estou dando entrada agora no meu estoque. Aqui estou fazendo um ajuste do estoque fiscal em si. Então, o que eu estou falando é que o meu, lá atrás eu tinha 100 unidades, então não era, sei lá, vamos por 1.000 unidades no meu estoque inicial. Meu custo médio era, sei lá, vamos por aqui R$ 5, fiscal falando, né? Não tive nenhuma saída nesse mês. Eu posso, repara que os campos estão livres para que eu possa vir ajustando também, mas na prática eu não vou fazer mais nada. Vou simplesmente colocar um saldo, um estoque inicial para esse produto no mês 8. Lembrando que a gente vai calcular o mês 9. Então ele vai falar para mim que aqui do mês 1 ao mês 8 ele chegou nessa conclusão, e no final desse período, quando eu olhei tudo o que tinha acontecido para esse cara, eu tenho o meu estoque que foi feito aqui. Então, repara, quando eu salvei a linha, ele forçou zero. Por que ele forçou zero? Porque primeiro eu crio o estoque salvo e depois eu posso ajustar. Porque sempre ele vai tentar calcular isso de forma automaticamente baseado no período anterior. Então, repara que eu coloquei o meu estoque e salvei. Quando eu salvei, ele foi no período anterior e era zero. Então, ele eliminou isso aqui, ele não tem. Então, nesse caso agora eu posso ajustar. Eu já salvei o registro, né? Então, eu posso falar que eu tinha aqui, sei lá, 1.000 unidades. E vou falar, por exemplo, aqui que eu tenho meu estoque fiscal nesse momento era, vamos por aqui, R$ 5. Vamos por R$ 6 aqui, hipoteticamente. Quando eu fiz isso, salvei meu registro, eu não preenchi nada aqui embaixo, ele falou que então eu tinha um valor de estoque no total de R$ 6.000, né? Um valor em quantidade monetária, e ao fim desse período eu tinha 1.000 unidades custando R$ 6. E ele não foi copiado do ano anterior. O que é esse copiado do período anterior? Caso eu tenha um saldo no período anterior e na movimentação do estoque fiscal, quando eu calculado eu não tenho nada, ele vai automaticamente trazer esses registros para mim, mantendo um histórico para que eu possa acompanhar. Bom, aqui nessa tela é a mesma tela que eu vou dar carga no meu estoque fiscal. Então, Bruno, vou startar o BRP agora, tenho que criar um estoque fiscal para que eu possa ir em consonância com o estoque físico que eu estou fazendo. É aqui que a gente vai dar carga nessa tela, e repara que também ele trata isso por empresa, normalzinho. Então, beleza. Qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Criamos um estoque no mês 8 para esse produto, né? Logo, se eu fizer um cálculo do estoque agora, então se eu vier aqui e falar que eu quero fazer um cálculo da projeção de estoque fiscal de 1/9, né? Vamos pegar aqui no período do mês 9. Vou pegar 2023. Então, se eu falar que eu quero fazer um cálculo do período de setembro, ou seja, já no ano de setembro, até setembro também, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar setembro e eu quero falar, por exemplo, que eu quero analisar o produto que eu acabei de criar, que é o meu estoque físico. Então, ele já vai tirar os outros parâmetros. Eu vou pedir para ele calcular para mim. Ele vai falar que foi calculado com sucesso. E no cálculo do meu estoque fiscal, se a gente olhar agora na tela, repare que tem dois registros. Então, ele tem um registro meu baseado no mês 8, que eu imputei,
e o registro já do mês 9, aonde o meu saldo inicial foi o fim do período anterior e ele findou do mesmo jeito. E aqui ele marcou copiado porque é um registro que veio do período anterior, ou seja, ele simplesmente repetiu porque eu não tinha movimento dentro da minha projeção de estoque fiscal. Então, basicamente, esse é o funcionamento da tela. Para não ficar vídeos muito longos, eu vou parar esse aqui e vou continuar no próximo, fazendo uma operação de saída com nota e atualizando essa nota para a gente ver o que acontece. Depois, fazendo uma operação normal dentro desse produto. Vamos fazer um negócio antes da gente terminar esse vídeo. Então, repare que eu vou fazer um ajuste de estoque físico. Eu não deveria fazer por ajuste de estoque físico, simplesmente eu deveria fazer. Mas vamos imaginar que nós estamos migrando essa operação agora. Então eu estou falando que no meu mesmo MDA, eu vou fazer um ajuste de custo. Então, olha só que interessante isso. Então eu vou fazer aqui. É como se a gente estivesse começando uma operação do zero com esse produto e ele tivesse saldo, ou um processo de migração de um cliente normal. Então eu vou fazer um ajuste de custo. Eu vou falar que esse produto meu, eu vou fazer um ajuste de mercadoria no meu dia 15 do 8 de 2023. Eu estou falando que o meu custeio manual desse produto na época, ele era, então, sei lá, vou colocar meu código aqui, vou falar que o meu custo era R$12, ou era R$18, não importa, por aqui 20, vamos por R$25 para a gente ver a discrepância acontecendo. Então eu vou colocar que era 25. Toda vez que eu starto um produto no BRIP, e esse produto for startado por ajuste de estoque, obrigatoriamente eu tenho que fazer um ajuste de custo manual. Eu repito esse ajuste de custo baseado nele agora no fatura média, porque é o elemento de custo que a gente utiliza por contabilidade padrão. E aí sim eu posso fazer o estoque físico. Lembrando que quando eu faço uma fatura de entrada, um pedido de entrada, por exemplo, de um produto que eu acabei de cadastrar agora, eu não tenho essa necessidade. O sistema vai fazer isso sozinho. Aqui eu estou falando de um ajuste de produto ou de um start de um produto, uma operação que não houve movimentação ainda pelo BRIP. Bom, fiz isso. Logo em seguida eu posso colocar uma quantidade aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar uma quantidade. Vou falar que agora eu tenho desse produto no meu estoque de produto acabado. Vou falar que eu tenho, por exemplo, aqui uma quantidade de. Ele falou para mim que eu tenho zero, né? Que é como se eu estivesse fazendo um levantamento de estoque, um inventário. Eu vou falar que, na verdade, quando eu contei esse produto meu, a hora que eu contei, eu tinha 4.500 unidades no estoque. Então ele vai falar que eu estou fazendo um ajuste de 4.500. É óbvio que aqui muitos clientes nossos deixam esse campo somente leitura, porque ninguém possa alterar. Óbvio que se eu mexer aqui embaixo, ele também vai corrigir em cima para a gente evitar qualquer cagada, né? Mas geralmente esse campo não está visível ou esse campo está bloqueado para a gente poder fazer auditorias nos inventários. E eu vou completar esse material. Então, completei aqui. Então, se eu for na minha info agora desse material e olhar, reparem que dentro da minha info de produto desse material, então se eu vier aqui, olhar na minha info de produto desse material, agora eu vou ter estoque, óbvio. Então, repare que aqui na minha info eu tenho 4.500 unidades, é o que está mostrando. Porém, se eu voltar e insistir em recalcular minha projeção de estoque fiscal, ele vai calcular novamente. E ao checar minha projeção de estoque fiscal de setembro, se a gente olhar aqui, ó, ela continua com as mesmas quantidades. Então, repara que o BR está levando as duas quantidades de forma independente, tá? Vou parar aqui. No próximo vídeo a gente faz uma transação de entrada, uma transação de saída, e a gente vê como que isso se comporta dentro do BRIP. Beleza?